Boa noite, amada igreja, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, apesar dessa chuva aí que está nos assolando no momento, mas em breve tudo vai passar, né? O importante é que estamos aqui para louvar o nosso Senhor Jesus Cristo e que tenhamos um excelente culto, e obrigado pela presença de todos os que vieram e os que estão por vir ainda. O irmão Gutenberg vai fazer uma oração e vamos iniciar o nosso louvor ao nosso Senhor Jesus. Amém? Deus eterno, Deus maravilhoso, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença nessa noite para louvarmos e engrandecermos o Teu nome, Pai. Graças a Ti, Senhor, por aqueles que vieram e aqueles que virão, Senhor, para cultuar, exaltar e engrandecer o Teu nome, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente, como o Senhor já está presente nessa noite, para receber toda adoração que nós possamos dar a Ti, Senhor. Não que nós mereçamos, não que nós tenhamos alguma virtude, mas que o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nossas vidas. Assim pedimos nessa noite, Pai, e cremos, ó Pai, no Teu poder e na Tua provisão, em nome de Jesus. Amém. Sobre as montanhas
Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando, que é um privilégio nosso estarmos na casa do Senhor. E nós estamos aqui hoje porque há mais de 2000 anos atrás, Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós estamos aqui. Então nós devemos, nessa noite, abrir o nosso coração e entregarmos esse culto de adoração e louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra e de toda glória, e dono de todo o poder. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Em especial você que nos visita nessa noite. É sempre uma alegria tê-los conosco. Dê uma alô aí para o seu irmão que está do lado, por favor. Nesse momento nós vamos estar passando os avisos. Logo de início gostaria de chamar a nossa irmã Simone, que tem um aviso do Ministério das Crianças para vocês. A paz, meus irmãos. Amém. Esse sábado agora, dia 11, às 18h30, acontecerá o culto de Páscoa do Ministério Infantil, o culto das crianças de Páscoa. E o tema é Ele vive, e Jesus é a nossa Páscoa. Então, não deixe de trazer as crianças que vocês conhecem, principalmente os filhos, netos, Mas se tiver uma criança na rua, da sua rua que você mora, você queira trazer, pode trazer também. E é um culto também voltado para as famílias. As famílias ficam aqui enquanto as crianças, vai ter o coral delas, vai ter a apresentação delas, leitura bíblica, quem faz são as crianças. Então, não deixe de participar trazendo a criança, tá certo? Então, sábado, às 18h30. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. São verdades bíblicas que precisam ser passadas para as crianças, sobre a verdadeira paz. Obrigada. E meus irmãos, todas as quartas-feiras nós estamos aqui, reunidos em culto de louvor e estudo da palavra. Então a nossa palavra é sempre de incentivo para que você esteja participando, porque é sempre uma grande oportunidade de nós estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor com temas específicos. E no domingo nós temos a nossa IBD, que acontece a partir das 9 horas. E sempre antes da EBD nós temos ali um cafezinho, Então você é bem-vindo, não deixe de participar, você que é membro da nossa igreja, e mesmo você que não deixe de participar da nossa escola bíblica dominical. É também uma grande oportunidade de aprendizado da palavra. Tudo aquilo que vem somar no aprendizado da palavra para as nossas vidas, nós devemos participar, é uma obrigação nossa participar. Então que você se sinta incentivado, desafiado a estar participando dessas atividades. E também, a partir do domingo que vem, o nosso culto volta ao normal. Esse está acontecendo num único culto, porque é o domingo de Páscoa, teve o nosso café da manhã, foi um maravilhoso café, onde estivemos reunidos aí em comunhão, foi uma bênção, Quem esteve presente pôde presenciar. Então, mas a partir do domingo que vem, o nosso culto normal, os dois cultos, um pela tarde e o outro pela noite. Nesse momento eu gostaria de chamar nosso irmão Monteiro, ele estará dirigindo a igreja em oração e logo após estará fazendo o recitativo bíblico. Oremos. Senhor, meu Deus, te agradeço, meu Deus, pelo dia de hoje, pela tarde, essa noite linda. Estamos aqui, meu Deus, reunidos em família. Te agradeço, meu Deus, por essa comunhão, por tudo que o Senhor tem feito por nós, sendo a gente pecadores. Te pedimos pelo culto de hoje, meu Deus. Abençoa, meu Deus, dirige o culto, para que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Tanto o que for louvado, o que for dito e o que for pregado, que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Tudo te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo.
Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao 10. Dê para dirigentes e para a congregação. Depois do sábado, ao nascer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. A sua aparência era como um relâmpago, e a sua roupa branca como a neve. O anjo, porém, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhas medo, pois eu sei que procuras Jesus que foi crucificado. De repente, Jesus lhes foi ao encontro, dizendo: salve! A elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Todos, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser transformado em seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também assim todas as coisas. Graça e paz, igreja. Vamos continuar cultuando ao Senhor com nossos dízimos e oferta. Quem estava aqui pela manhã, escutou a palavra do pastor falando sobre os dízimos e ofertas. E naquela hora, assim, me veio um toque no meu coração. Porque eu tinha acabado de fazer o meu dízimo aqui das ofertas e minhas lágrimas desceram. Porque a palavra do pastor tocou no meu coração, porque isso aconteceu comigo uma vez. O pastor falou assim, né? A gente vê o boleto vencendo, a gente fica preocupada, não, vamos usar o nosso dízimo. E eu fiz isso uma vez. Então, assim, e foi um mês muito difícil, porque as coisas não foi conforme eu esperava. Aí a palavra do Senhor veio, e esta noite, quando eu estava deitada, o sono não veio, e era meia-noite, e uma palavra vinha assim na minha voz: primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí eu disse: poxa, é isso mesmo, eu nunca mais farei isso, eu nunca mais vou pecar dessa maneira, porque nós que somos principalmente membros da nossa igreja, não podemos deixar de dar nosso dízimo de oferta, porque tudo isso é para a obra do Senhor. Então, nesse dia, nesse mês que foi sufocado, eu pedi perdão a Deus e procurei não deixar isso acontecer, não deixar o inimigo me vencer por aquele boleto que ia vencer e eu não tinha como suprir. Mas quando você é fiel ao seu dízimo e oferta, Deus supre todas as coisas. E hoje eu tinha, porque eu disse, não, eu só vou fazer o Pix quando eu chegar na igreja, na hora dos dízimos. E quando eu acabei de fazer, que eu passei o comprovante para a Sabrina, o pastor falou. Então as lágrimas desceram assim, de felicidade, porque naquela hora eu não deixei o inimigo me prevalecer na palavra do Senhor. Então, que a gente possa... Eu quis dar esse testemunho porque realmente tocou. Eu não estaria nem aqui agora, nesse momento. E quando eu cheguei, Bruno fez: você pode dar a palavra? Aí eu hesitei, eu disse: não, mas é a minha hora de dar meu testemunho. Porque a gente tem que ser fiel ao dízimo e à oferta. Porque a obra do Senhor só é sustentada com os nossos dízimos. A nossa igreja só é sustentada com os nossos dízimos e oferta. Que possamos ter esse comprometimento com o Senhor. E as outras coisas vos serão acrescentadas. E tenha certeza, irmãos, que Deus não deixa faltar. Da maneira dele, ele resolve, no tempo dele, ele resolve, e tudo dá certo, para a honra e glória do Senhor. Como diz a palavra de Deus no Salmo 116, 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios para conosco, né? Então, que a gente possa realmente ficar firme nessa palavra, porque eu sou testemunha viva disso. Vou chamar os irmãos que estão no recolhimento.
Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, de estar aqui na tua casa, na tua presença. Obrigada, meu Pai, por cada dízimo de oferta que foi deixado esta noite aqui no teu altar para a tua obra, Senhor Deus. Que tu possa abençoar sob medida cada um que pode dar o dízimo e oferta. E aqueles que têm o desejo no seu coração, mas não têm oportunidade, Senhor Deus, porque está faltando um emprego, porque está faltando uma oportunidade. Que tu possas, Pai, suprir conforme a tua vontade. Obrigada, meu Pai, porque tu não me deixaste ser levada pelo inimigo. Que eu possa continuar sendo fiel ao teu dízimo, à tua oferta, todos os meses, Pai, porque nada nos faltará. Quando a gente é fiel à tua palavra, que tu possa cumprir em nós, Pai, o teu desejo nos nossos corações. Tu sabe tudo o que passamos, tudo o que necessitamos. Então, só temos a te agradecer, ó Pai, até mesmo as tribulações, porque nelas nos fortalece a nossa fé. Que tenhamos uma palavra aqui esta noite, que a gente possa sair melhor do que entramos. E ao retorno dos nossos lares, que tu possa nos suprir com a tua proteção. Tudo isso eu te agradeço e te peço. Uma semana abençoada em tua presença. Amém. Peço para a igreja ficar de pé.
Meus irmãos, boa noite, graça e paz, minha gente. Amém. Que bênção, não é? Podermos nos reunir novamente no final do domingo, domingo de chuva, então a gente entende a frequência um pouco menor, né, neste culto. Nosso bairro não aguenta muita chuva, né? Mas eu dou graças a Deus pelo número que temos. Eu esperava um número menor, né? Mas glória a Deus, né? Pela sua vida, por você ter vindo cultuar. E espero que a experiência deste culto esteja sendo muito abençoadora para você, né? Temos também nosso grupo, um grupo fiel que nos acompanha através dessa câmerazinha aqui. Já interagi com o grupo lá, no nosso canal do YouTube. Também desejamos a vocês as bênçãos de Deus. E recebemos você que nos visita aqui, você que está conosco, que ainda não é membro da igreja. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus, né? O pessoal já falou, mas eu quero aqui ressaltar minha gratidão a toda a equipe que trabalhou no café da manhã. Hoje tivemos um bom café da manhã, um café de Páscoa, como temos cada ano. E isso foi o resultado de um trabalho que foi feito, de dedicação e de mobilização de uma equipe, né? Que eu não vou citar o nome aqui, porque eu vou esquecer alguém certamente. Mas nós somos gratos, né, pela manhã que tivemos, com celebração da ceia do Senhor, mensagem bíblica trazida pelo irmão José Monteiro, e tivemos aqui uma manhã muito abençoada. Amados, vamos agora passar para a meditação, a nossa mensagem bíblica. E eu quero utilizar aqui o texto de 1 Pedro, no seu capítulo 1, e hoje é um domingo de Páscoa, né? Os cristãos do mundo todo se unem celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Fizemos isso hoje pela manhã com a ceia do Senhor, mas nós vamos meditar um pouco também nesse tema, e nós vamos ler aqui 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 17, tá bom? 1 Pedro 1, de 17 a 21, um texto onde Pedro, que foi testemunha da ressurreição de Jesus, viu Cristo ressuscitado, né? Não apenas foi um discípulo do Senhor, viu a crucificação, negou Jesus, então falhou grandemente. O Senhor, depois ressuscitado, apareceu para ele, o restaurou, e ele aqui já idoso, né, no fim do seu ministério, escreve o seguinte, 1 Pedro 1, 17 a 21. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo desta vida, sabendo que não foi através de coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso procedimento fútil que vossos pais vos legaram, mas foi pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tem algo interessante aqui, não é? No texto que Pedro introduz aqui, o tema de que a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, já era conhecido no plano de Deus antes da fundação do mundo. Então não foi um acaso, não foi um acidente o fato de Jesus ter morrido, foi parte do plano de Deus. E Pedro, ele destaca, não é, no versículo 20, que esse plano foi manifestado no que Pedro chama de fim dos tempos. Esse fim dos tempos, irmãos, há 2000 anos atrás. E eu fiquei pensando aqui que uma coisa que a gente aprende assim ao longo da vida é saber que muitas coisas da vida, elas têm o seu tempo.
de acontecerem. Não é isso? Às vezes a gente erra quando a gente se precipita. Eu creio que muitos de nós aqui já nos precipitamos em algum momento da vida, né? Eu já em vários momentos fiz isso, já compartilhei com os irmãos aqui algumas coisas que aconteceram, inclusive uma vez que eu comprei um carro, né, que depois se revelou como sendo um carro que havia sido roubado. Eu comprei tudo direitinho, com toda a documentação, tal. Quando fomos emplacar o carro, aí descobrimos isso, né, que a pessoa que me vendeu o carro esse carro já tinha passado na mão de muitas outras pessoas, né? E aí foi um transtorno. Por quê? Porque eu me precipitei e quis na época, isso há 500 anos atrás, quis na época ser mais esperto, né, do que o outro, o que estava querendo comprar o carro também. Então eu digo, vou fazer uma proposta, vou chegar mais cedo, vou dar dinheiro, né, mais dinheiro. Fiz isso, paguei à vista na época. E aí, irmãos, eu perdi tudo. E graças a Deus, né, não houve problema criminal comigo, porque realmente eu fui lesado, né, comprei enganado. Mas a precipitação, irmãos, é algo que a gente entende que na grande maioria dos casos não é bom. A gente então vai amadurecendo e vai aprendendo o tempo de cada coisa, né? E nós também, assim, até no lazer a gente vê isso. Quando, por exemplo, a gente está assistindo um filme, ou está lendo um conto, né? Aí a gente sabe que, por exemplo, toda a história tem uma trama, né? Ela tem uma construção. Então a gente sabe que uma boa história, um bom filme, um bom conto, etc., você tem um crescimento do suspense, né? A não ser em alguns filmes que ganharam Oscar esse ano, que não tem nada, né? Eu não vou dizer o nome do filme para não magoar aqui corações, aqui, pecadores, corações. Então, você tem sempre um suspense, não é? Crescendo, a tensão aumentando, e no final você tem um desfecho que é revelado, e ali você descobre se valeu a pena ter assistido aquele filme, né? No caso do filme que eu assisti, não valeu a pena. Então, veja bem, nós todos esperamos o final, o clímax, que a gente espera que seja, que traga novidade, né? Que tenha, o pessoal chama de plot twist, né? Tenha a reviravolta. Você achava que o assassino era um, é outro. Você pensava que a coisa ia ser de um jeito, era outra, né? Então o desfecho é revelado, né? E aí por isso que a gente detesta o spoiler, porque o spoiler é quando você conta o que vai acontecer, principalmente no final. Que vem do inglês spoil, quer dizer estragar. Você estragou o filme da pessoa, né? E no caso aí, quando todo mundo vira vampiro, né? Então veja só, aí você estraga o filme, entendeu? Estraga o conto, aí você vai ler a última página, aí é complicado, né? Então, nós não queremos que ninguém conte o final. Nós queremos que o final venha naturalmente com a construção da trama, né? Nós sabemos disso, né? A narrativa humana funciona assim. Nós esperamos o desfecho. E nós esperamos que no desfecho o bem vença. Não é verdade, irmãos? Quando a gente está... Ninguém se agrada com um final onde o mal triunfou. Não é isso? Intuitivamente a gente não quer isso. Não sei que a pessoa seja meio psicopata, né? Que prefira o mal vencendo. Mas, em geral, nós queremos que o mocinho vença, não é? Que o inocente seja vingado, que o herói, que haja um herói, esse herói seja um herói que reverta a injustiça do filme ou do conto, etc. Não é isso? Agora, quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, para a história que Deus está contando, no que Ele tem feito, especialmente no caso da morte e ressurreição de Jesus, nós temos algo diferente. Nós temos um spoiler, nós temos Deus dizendo que chegou, Deus não esperou o final da história, mas Deus dizendo o que vai acontecer no fim.
Então, enquanto a gente está vivendo aqui, Deus já trouxe o fim para o meio da história. E a gente já sabe o final. E a gente já sabe que isso muda completamente a forma como a gente entende tudo. Então a Bíblia já nos diz o final, enquanto a gente ainda está lutando com o agora, com o hoje, né? E a Bíblia faz isso, Deus faz isso para que a gente, para nos fortalecer, para nos animar, para nos dar esperança, para a gente ter uma compreensão teológica, uma compreensão da doutrina, uma compreensão do ensino, da verdade de Deus, para nos ajudar a viver, para que a gente não seja como quem não conhece Jesus. Então, no caso da história de Deus, o fim já chegou. Por isso que Pedro vai dizer aqui no verso 20, né, que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos, porque para o crente, o fim dos tempos, de certa forma, já chegou. É só uma questão do ajuste no calendário de Deus, vamos dizer assim. Ou seja, a cruz e a ressurreição de Jesus são exatamente isso. O fim acontecendo antes do fim. Deus mostrando o que vai acontecer já agora. Humanamente falando, não. Humanamente falando, quem está na época de Jesus aqui achava que a cruz era o fim. Era o término. Porque a cruz era a pior morte arquitetada pelo ser humano até aquela época. Era a pior morte. Era a morte mais dolorosa. E era a morte mais vergonhosa. E a pessoa que era crucificada, em geral, ela era detestada pelos governantes e não raramente pelo povo. Veja que a morte de Jesus, ela foi cercada de toda a vergonha possível. Então, de fato, Jesus foi humilhado, como a gente cantou, não é? A gente leu, né? Então, a humilhação de Jesus, ela aprofundou o problema da crucificação de Jesus. Então, quem estava naquele momento ali, achava que ali era realmente um fim trágico. A derrota de Jesus e dos seus seguidores. Os próprios apóstolos, mulheres e homens, né, achavam isso. Tanto é que nos relatos da ressurreição, quando as mulheres veem Jesus, a gente recitou isso hoje, e elas vão contar o que estava acontecendo ali. Todos os discípulos, homens e mulheres, com exceção dessas que foram ao sepulcro, estavam escondidos. Estavam trancados no lugar, provavelmente no mesmo lugar onde Jesus havia celebrado a última Páscoa dele, instituída a ceia. Eles estavam com medo. O texto bíblico vai dizer, eles estavam trancados com medo dos judeus. Então eles achavam que o que aconteceu com Jesus, o fim trágico de Jesus, era o que os aguardava também. Então eles estavam todos com medo. E quando as mulheres foram ao sepulcro, elas não foram crendo na ressurreição de Jesus, elas foram colocar perfumes e outros produtos para que o corpo de Jesus não fosse decomposto rapidamente, e elas foram embalsamar, foram cuidar do cadáver, elas não foram com a esperança da ressurreição. Então nenhum deles, irmãos, nenhum dos discípulos, né, nem homens nem mulheres, esperavam a ressurreição. Para eles, Jesus havia sido derrotado e com Jesus eles também. Na música Emaús, que a gente canta, nós temos ali o relato de Lucas 24, que 2 discípulos estão voltando pelo caminho de Emaús, que ficava 10, 12 quilômetros distante de Jerusalém, né? E provavelmente era um casal, que eles entram na mesma casa, né? Então, eles também, quando Jesus se aproxima deles, Jesus certamente com o rosto coberto, né, por causa do sol, etc., e eles não sabem quem é Jesus, e Jesus começa a perguntar o que foi que aconteceu, eles vão dizer, mas porventura, você é a única pessoa que está vindo de Jerusalém, e não sabe o que aconteceu a Jesus o Nazareno?
nós esperávamos que ele fosse o Messias. Nós esperávamos que ele fosse livrar Israel. Já era o domingo de manhãzinha, né, de madrugada. Mas hoje é já o terceiro dia, quer dizer, sexta, sábado, domingo, terceiro dia, em que essas coisas aconteceram. Então eles estão voltando para casa. E eles abandonaram pelo menos o lugar onde os discípulos estavam. Então, a cruz parecia o encerramento de todas as expectativas deles. Não apenas isso, né? Era o colapso de todas as promessas que Jesus havia feito. Então, até aquele momento, Jesus havia prometido coisas que ele não cumpriu. Coisas falsas, nas quais eles haviam acreditado uma parte deles durante mais de 3 anos. Então, eles estão agora voltando para as suas ocupações. Porque o projeto de Jesus fracassou. E quando Jesus na cruz, né? Ele repete o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Não é porque o Pai desamparou Jesus, é porque ali era um salmo messiânico. Então Jesus está recitando o Salmo 22. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é o Messias e que ele está cumprindo todo o Antigo Testamento. Então ele recita o Salmo 22. Não é que o Pai o abandonou. Então, quem está ali não entende. O pessoal que está ali vai dizer assim, olha, ele está clamando por Elias, porque Eloi em aramaico, né? Aponta para a ideia de Deus, né? O Eli, como é traduzido na nossa Bíblia. Aí ele está clamando por Elias. Outro vai dizer, Deus o abandonou. Então, os discípulos, quando veem aquilo ali, eles não vão pensar no Salmo 22. Eles vão dizer assim, é o fim. Tudo acabou, né? É o silêncio de Deus, porque Jesus clama, mas o Pai não o livra. Que é algo que os estudiosos, por exemplo, o pessoal do seminário aqui, Albert Schweitzer foi um teólogo alemão do começo do século XX. Ele diz assim, Jesus foi um profeta apocalíptico, quer dizer, um profeta que pregava o fim, tentou mover a roda da história, é assim que ele acaba o livro dele, mas foi esmagado por ela. Então veja, essa é a ideia de quem não crê, de quem crê que a morte de Jesus é o fim. Albert Schweitzer foi um grande teólogo, né? Um grande humanista também. Então, mas é alguém que não crê na ressurreição. Então está tudo assim resumido no silêncio de Deus. O Pai não fez nada. E aí Jesus morre. Então veja, o Messias está morto. O justo, que é Jesus, foi condenado. A esperança que eles tinham, encerrada. Então, o que é que acontece agora? Acabou para eles, é o fim. Só que, na verdade, ali não é o fim. Ali é o fim, sim, é o fim de quê? Do poder do pecado, do poder do diabo, da condenação, da separação entre o ser humano e Deus. Ali está acontecendo no mundo sobrenatural um mover, um movimento, um terremoto. E eles não estão vendo, porque eles não sabem o que está acontecendo. Ali Deus está fazendo algo que ninguém consegue enxergar, porque é no mundo espiritual que está acontecendo. Ou seja, quando Jesus na cruz ele diz está consumado, no grego quer dizer está pago. É como havia uma dívida que foi paga por Jesus. Colossenses 2 vai usar isso, vai usar o termo que é às vezes traduzido como promissória, que havia contra nós. Jesus vai pagar aquilo ali, e Paulo vai dizer em Colossenses 2 que ele vai cravar aquele recibo de pagamento, entre aspas, na cruz. Então, quando Jesus Cristo diz está pago, está consumado, ele não está dizendo apenas que a vida dele terminou. Ele está dizendo que a obra que ele veio fazer foi concluída. A obra que ele veio fazer foi completada. O pecado foi vencido, a dívida foi paga, e a justiça de Deus, que esmagaria o pecador, ela foi satisfeita. Então, a morte de Jesus não deixou nada pendente, não ficou nada
para ser feito, nada incompleto, não ficou nada para depois, foi totalmente completado, totalmente kits, né? Não há nada que precise ser feito mais. Deus aceitou completamente o sacrifício do seu filho, algo que o ser humano não podia fazer. E então a cruz não é um evento para a gente chorar. Claro, podemos chorar, obviamente, mas não é esse o objetivo da cruz. Ali é um evento penal, algo está sendo pago, alguém está sendo morto no lugar do pecador, e esse alguém é o Filho de Deus, não é um ser humano apenas. Então é um evento jurídico, é um evento penal, né? Alguém está sendo declarado inocente. O culpado, o inocente está sendo culpabilizado. Isaías vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Quer dizer, o inocente está sendo culpado e condenado, para que a gente que é culpado, que a gente possa ser declarado inocente. E isso que Jesus está fazendo, ele está fazendo voluntariamente, ele não está fazendo porque Pilatos o condenou, ou porque os judeus, ou porque Judas levou os soldados para o Jardim das Oliveiras, né? Nada disso, né? Jesus está fazendo o que ele quer, porque para o plano do Pai, apenas alguém que fosse ao mesmo tempo Deus e homem poderia fazer isso, nós não poderíamos. Então, por isso que o coração da Bíblia é: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está dando de si mesmo, a Trindade bendita, não é? Está dando de si mesmo ao Filho eterno de Deus. O Deus Filho vai se tornar um ser humano, para que através da sua vida perfeita, Pedro vai dizer, como de um cordeiro sem mancha nenhuma, que eram os cordeiros para o sacrifício, não podiam ter defeito nenhum, né? E aqui Jesus é o ser humano perfeito. Paulo vai dizer: é o segundo Adão. O primeiro Adão caiu. O primeiro Adão foi criado perfeito e caiu. Jesus vive num mundo caído e é perfeito. Então Jesus nesse caso, o cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado. Então na cruz há algo espiritual que está acontecendo, e há algo de repercussão eterna e irreversível. O autor aos Hebreus vai dizer: não resta mais nenhum sacrifício pelo pecado, está tudo feito, porque o Filho eterno de Deus resolveu ali o problema central da humanidade. Agora a humanidade é algo muito vago. Resolveu o problema central da nossa vida, foi resolvido na cruz, né? Algo aconteceu ali na cruz e foi concluído. Só que foi concluído com repercussões para sempre. Então o efeito da morte de Jesus se estende para frente e para trás, alcança todos os crentes do Antigo Testamento, e agora todos vão para o céu, e alcança todos que estão depois do Calvário. Então toda pessoa que crê em Cristo, ela é beneficiada pelo que Jesus fez. Então é um evento que tem uma amplitude eterna, e na história para trás e para frente. Quer dizer, Jesus é, portanto, aquele que salva perfeitamente. Os crentes do Antigo Testamento morrem na expectativa, meio nebulosa ainda, do Messias que havia de vir, prometido em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, o primeiro evangelho, né? Surgirá alguém que esmagará a cabeça da serpente. Então, quando Jesus morre, algo acontece, algo é concluído, e os efeitos daquilo são efeitos poderosos para salvar qualquer pessoa. Por isso que qualquer pecador pode ser salvo. Essa pessoa não tem jeito para a gente. Essa pessoa não tem conserto para nós, pode não ter. Pode não haver método nenhum com certa pessoa. Mas Deus, Jesus diz, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Qualquer pessoa pode ser salva pelo poder da cruz de Cristo, se houver ali, não é, arrependimento e fé. Agora, a cruz não pode ser entendida sem a ressurreição.
Isso é importantíssimo, irmãos, porque a cruz e a ressurreição fazem parte de uma mesma obra, de uma única obra. Não são dois eventos desconectados. São dois lados da mesma realidade redentora, da mesma realidade da salvação. A cruz é o fim do pecado, do poder do pecado, é a derrota do diabo, a derrota do pecado, e a ressurreição é o início da nova criação. Por isso que a ressurreição de Jesus é diferente de qualquer outra. Lázaro foi ressuscitado, morreu depois. A ressurreição e ele foi ressuscitado com os defeitos do corpo que ele tinha. Jesus é ressuscitado gloriosamente para nunca mais morrer. Então Jesus é, na verdade, a primícia da ressurreição, é o primeiro fruto da ressurreição. E é o protótipo, o modelo do que vai acontecer conosco. Então a ressurreição é o começo da vida. A cruz é o fim da culpa. A ressurreição é o começo da vida. A cruz é o pagamento. A ressurreição é o Pai dizendo que o pagamento foi aceito. E que o Filho fez é completamente suficiente para a nossa salvação. Ou seja, a ressurreição é o Pai dizendo amém para a obra que o seu Filho realizou, não é? A obra de Jesus. O que você fizer agora, o que eu fizer agora, é em resposta. Entenderam? É em gratidão. É com gratidão. É oferta. É pelo que Jesus já nos deu. É pelo que ele já fez por nós. Então, Deus não está esperando que você faça a sua parte. Não há a sua parte, não há nada da sua parte a ser feito. O conceito de graça de Deus exclui isso. Não há nada da sua parte que Deus esteja esperando você fazer. O que precisava ser feito foi feito completamente por Jesus. Está consumado, está quite, está pago. Foi suficiente para o Pai. E aí o texto vai dizer que isso se deu pelo precioso sangue de Jesus, como o sangue de um cordeiro sem mácula. Então, veja, irmãos, isso é assim, nós queremos pagar pela salvação, entendem? Nós queremos merecer a salvação, isso é do ser humano. Eu quero merecer minha salvação. Você quer merecer, para que você, quando chegar no céu, você diga assim: eu mereci estar aqui, eu fui fiel, eu dei meu dízimo, eu não me desviei nunca, eu não me prostituí, eu não fui feito meu vizinho que tomava da número 1 até a 51. Eu não fui. E você então poderia chegar no céu dizendo: está vendo, Senhor, Jesus morreu em meu lugar, mas eu também fui fiel. Eu mereço estar aqui, não é? Essa gana, esse desejo que o ser humano tem, irmãos, é da natureza humana. Mas Deus vem dizendo o seguinte: você não tem mérito, você não é perfeito, você não é justo, você não pode salvar a si mesmo, a si mesma. Se você pudesse ser fiel e salvar a si mesmo, Jesus não precisaria ter morrido no seu lugar. Então você é salvo unicamente porque Jesus teve piedade de você e morreu em seu lugar. Sem isso você está perdido. Mas a mensagem bíblica não é negativa, ela é positiva, não é? Nós temos a confiança de que a obra de Jesus foi suficiente para a nossa salvação e que não há mais nada a ser feito, mais nada, não há sacrifício. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Agora, tudo que fizermos é para viver com gratidão. Paulo vai dizer: o amor que Cristo teve por mim me constrange. O que é isso? Faz com que eu me envergonhe se eu não tiver uma resposta a esse amor. Não é algo que você vai fazer para merecer o amor de Deus. Deus já ama você. É a sua resposta a esse amor. O amor de Cristo me constrange. Aí você sai debaixo de um toró feito de hoje para vir cultuar. Porque o amor de Cristo por você
faz você vencer a caminha quente com lençolzinho, né, agradável, o travesseiro, e você vê estar aqui num banco relativamente desconfortável, levou chuva. Por que é que você fez isso? O amor que Cristo teve por você lhe constrangeu a vir. Eu não vou ficar em casa, eu vou para o culto. Não para ser salvo, não para merecer a salvação, mas pelo que Cristo fez por você. Aí você vai ofertar, aí você vai dar seu tempo, aí você vai testemunhar, você vai trabalhar para Jesus. Você vai vir muitas vezes bem cansado, cansada, mas você vai fazer, porque você vai se lembrar da cruz, do que Cristo fez por você, não é? E nada que a gente faça poderá retribuir o que Jesus fez por nós. Então a ressurreição, irmãos, ela traz para dentro da história o fim. Ela dá o spoiler. Ela já diz o que vai acontecer. E isso, amados irmãos, muda completamente a nossa forma de pensar e a nossa forma de viver, não é? Se Cristo ressuscitou, nossa vitória já está garantida. Veja só, irmãos, isso é libertador. Na vida a gente tem muitas derrotas. Nesta semana, muitos de nós tivemos prejuízo de vários tipos. Mas do ponto de vista de Deus, você está pisando aí, ferindo seu pé, passando pelos espinhos e suando, mas Deus está dizendo assim: você é vencedor, você é vencedora. Há algo que já está garantido para você. O pecado não tem a palavra final, o sofrimento não tem a palavra final. É o que Jesus vai dizer: no mundo vocês terão aflições, mas vocês devem se animar, porque eu venci. Eu venci. Paulo vai dizer: em Jesus nós somos mais do que vencedores. Então a ressurreição significa que a morte não nos lançará no desespero. Ela não tem a última palavra. Nós não vamos então viver dominados pelo medo. Nós não vamos ser definidos pelo passado. Eu já errei muito na minha vida, irmãos. Mesmo tendo sido crente já novo. Todos nós aqui temos memórias. O nosso passado não vai nos definir. As palavras que disseram contra nós não vão nos definir. As coisas que fizeram contra nós não vão nos definir. A culpa pelos erros que cometemos, nós não precisamos estar presos à culpa por coisas erradas. O sangue de Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, nos purifica de quê? De todo pecado. Todo pecado. É o que João o Batista vai dizer, não é? Quando vai ver Jesus. Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é que tira uma parte do pecado, que tira o pecado. Então em Cristo nos tornamos novos homens, novas mulheres, e por isso o fim chegou. O fim já chegou, na lógica de Deus. Ou seja, nós vamos viver como quem já foi alcançado pela ressurreição. Então a vida do crente, ela vai ser uma vida exuberante, repleta de esperança, de alegria, de vigor. Mesmo você, ao voltar para casa, mesmo que você encontre ao voltar para casa uma realidade completamente negativa, doença e brigas e outras coisas mais, nossa família pode ter, não é? Há muitos aqui que estão aqui no culto, mas ao voltarem para casa, ou para o trabalho, ou para a sala de aula, etc., vão voltar para situações extremamente negativas. Mas, meus amados irmãos, nós somos mais do que vencedores. Isso não é um mantra, isso não é uma frase para vocês dizerem glória a Deus. Isso é uma verdade bíblica. Você já vive a partir da vitória de Cristo. João vai dizer que quem vence o mundo é a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 1. É a sua fé em Deus. É a sua fé no que Cristo fez, né? Ou seja, nós somos chamados a entender que a ressurreição muda o tipo de vida que nós vivemos. É o que Pedro vai dizer. Vocês não podem mais viver como antes.
Vocês agora são novas pessoas em Cristo. São pecadores, mas são novas pessoas. Por isso a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, né? É o lugar onde a ressurreição de Jesus começa a ficar visível. De que forma? Porque nós já em Cristo antecipamos espiritualmente o poder da sua ressurreição. Já começou no nosso batismo. Não é isso? O que é o batismo? Você é mergulhado e a velha vida ficou para trás. E agora, emergindo da água, você declara: assim como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, eu vou andar em novidade de vida. É o que nós fizemos no nosso batismo. E passamos a andar em novidade de vida, não é? A igreja, portanto, não é um lugar de perfeição, mas é um lugar de transformação. A igreja é lugar de transformação. Não é um lugar de ausência do pecado, mas é um lugar da presença da graça de Deus. Então, entre nós aqui, o que é que deve se sobressair? A presença da graça de Deus, através das nossas vidas. Não é uma coisa mística, é através da nossa vida. Então nós vamos agir com graça porque nós fomos alcançados pela graça. Vamos agir com perdão porque nós fomos perdoados. Vamos agir procurando restaurar vidas porque nós fomos restaurados. Aqui dentro, a nova criação começou a se manifestar na vida de cada um de vocês. Por isso que a gente, quando chega num culto como esse, às vezes a gente chega abatido, às vezes a gente chega triste, com pedidos, né, que Deus sabe. Aí a gente olha para o rosto um do outro, não é? A gente conversa um pouquinho, mata aquela saudade que a gente sente quando falta um culto. E aí o Espírito Santo vai trabalhando, porque aqui a graça de Deus, irmãos, está agindo. Estamos sendo alcançados pela graça através das vidas já alcançadas pelo Senhor Jesus, através de vocês. E a igreja manifesta, portanto, a graça de Deus. Isso acontece de forma prática. Isso não é só teoria, não é? É como a gente trata uns aos outros. É como a gente conversa. É um abraço, é um aperto de mão, não é? Uma palavra que a gente troca um com o outro. Na forma como nós servimos, na forma como nós acolhemos, na forma como nós perdoamos. Foi assim que Jesus Cristo nos tratou. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós. Ele não nos expôs, Ele não nos condenou, Ele nos cobriu, Ele não nos rejeitou, Ele nos recebeu, Ele nos trouxe para a vida. Então agora Ele nos chama a vivermos essa realidade, a realidade do fim, que já está garantido, a realidade do que vai acontecer, que é certo, que é promessa dEle, não é? Ou seja, nós agora não estamos plenamente no fim, mas nós já estamos com aquele gostinho do final feliz, do feliz para sempre, da vitória definitiva sobre o mal. Quando a gente assiste um filme bom, né? Não certos filmes que foram para o Oscar, mas filme bom, e você diz assim: valeu a pena, não é? Valeu a pena, o bem triunfou. Essa satisfação, irmãos, de saber que o bem triunfará, já é a nossa realidade, já é a sua realidade. Na sua vida, o mal não tem a última palavra. Na sua vida, o diabo não tem a última palavra. Pode ser que você perca muita coisa nessa vida, mas aos olhos de Deus, você é vencedor porque você está em Cristo, porque Cristo está com você. Jesus está com você. Você tem condições de enfrentar dificuldades deste mundo, e elas estarão no nosso caminho, porque esse é um mundo caído. Mas você terá o tempo todo a ajuda poderosa, onipotente, amorosa, compassiva do Senhor Jesus. Você então pode levantar seu olhar, não para ter um olhar altivo, mas olhar com esperança para frente. Porque você não está abandonada, não está abandonado. Deus está com você. Deus não deixará de cumprir a promessa dele na sua vida. A promessa dele não é você ter carro, ter casa. Se vier, a gente diz: Senhor, teu servo está pronto, está preparado para receber,
Não é verdade? Mas não é isso, né? A grande promessa de Deus é o quê? É o fortalecimento da alma. Muita gente já descobriu que o segredo, irmãos, da mudança de vida está dentro da pessoa, não está fora. Está naquilo que a gente chamaria de mente, né? Podemos chamar de alma. Muita gente já descobriu isso. A mente é tão poderosa que ela pode produzir doenças. Ela pode provocar uma gravidez em uma mulher que não está grávida. E ela ter todos os sintomas, até ter leite materno. Aí vai fazer a ultrassom, coitada, não está grávida de verdade. A mente pode destruir uma pessoa. A mente pode acabar com a vida de uma pessoa. Não é isso? O poder da mente. Agora, a Bíblia vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Entenderam, irmãos? Aí está o X da questão. Aí está a chave. A mente de Cristo, não é? Vivendo plenamente agora, não plenamente, mas verdadeiramente agora. Por quê? Porque em Cristo a ressurreição já começou. O fim dos tempos já entrou na história. E esse fim tem um nome: Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. E nós então sabemos que na cruz Jesus venceu o pecado, na ressurreição venceu a morte. E agora, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, Jesus traz você para dentro da vitória dele. Você é mais do que vencedor. Que nós possamos então ter uma vida que espelhe isso, né, que reflita isso, e a ele seja toda a glória, toda a honra e todo o nosso louvor para sempre, irmãos. Amém. Muito bem, meus amados. Que bênção é a gente ler a palavra de Deus, né, meditar na palavra e sermos fortalecidos pela palavra de Deus, né? Quando a gente prega, é preciso que primeiro a gente seja o primeiro ouvinte do que a gente vai pregar, né? E para que a gente nunca traga algo que não seja por convicção, não é? E aqui o mérito não é meu, é da palavra de Deus. Aproprie-se da palavra de Deus nesta noite. E você terá em Cristo condições de ir adiante. Tá bom, amados? Que Deus nos abençoe. Vou chamar a nossa querida equipe musical para vir à frente. Fiquemos todos de pé, meus queridos. Quero desejar a todos uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Uma semana maravilhosa. Desejo para o seu vizinho aí uma semana maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Kevin, Deus abençoe. China, Deus abençoe. Daniel, Claudinho, Deus abençoe. Deus abençoe você. Tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Lembre de orar pelos que estão do seu lado aí. Dê uma olhadinha, veja aí o rosto de quem está pertinho de você. Lembre de orar nesta noite por essa pessoa, né, que pode até estar passando por um momento difícil, né? E a sua oração tem muita importância, muita relevância. Dê uma olhadinha quem está perto aí de você. Eu vou orar pela equipe musical aqui. E que Deus abençoe sua vida, não é? Temos cantina. Irmãos, tem comida, não tem lá? Amém, não é? Amém. Crente gosta de comida, né? Então, não é? A gente vai depois passar na cantina, tá? O tempo, espere em Deus que melhore. E se vocês puderem, venham quarta-feira para o nosso culto do meio de semana, que é bênção, viu? Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela bênção de estar em tua casa. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu nesta noite. Essa noite chuvosa, onde tínhamos diversas razões humanas para não vir, Senhor. Muitos de nós atravessamos alagamentos, Senhor, para estar aqui. E nós te agradecemos porque sabemos que o amor de Jesus por nós nos fará andar a segunda milha, nos fará, Senhor, a ir adiante, a colocar nossa vida a teu serviço, a perdoar, a restaurar, a ajudar. O amor de Jesus por nós mexe conosco e nos estimula a uma vida ativa, a uma vida de desprendimento, uma vida para o outro, uma vida de serviço também, Senhor. Dá-nos uma semana debaixo da tua paz, da tua proteção,
Abençoa todos que estão aqui. Quem está assistindo em casa, Senhor, toma conta também dos que estão enfermos, Pai. Tantos da igreja, Senhor, doentes, Pai. Mateus hoje à tarde, Senhor. Os demais irmãos e irmãs. Ó Deus, toma conta das vidas, Senhor. Nossos familiares, Senhor. Visita, Senhor, nossos lares. Faz a tua obra, Senhor, dentro da nossa casa, Senhor. Visita os casamentos, Senhor. As famílias, Pai. As situações financeiras também, Senhor. Quem está em momento difícil financeiro, socorre essas pessoas, Senhor. Sabemos que Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que tudo pode. O Deus para quem não há impossíveis. Nós então descansamos na convicção de que Tu estás ao nosso lado, Senhor. Nós te apresentamos essa semana. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar o culto com Deus é Deus. Deus abençoe a todos vocês.